Além de que a Perfeito. Rita era uma gata, cara. Essa foto dela na capa, ela era uma gata. E reiterando tudo isso que vocês falaram, que eu assino embaixo, eu vejo que muito esse disco também serviu para, como eu posso falar, para tirar o rótulo de ex-mutante da Rita Lee. Né? Eu acho que a Rita deixou definitivamente o rótulo de ex-mutante e se tornou a figura feminina do rock brasileiro com esse álbum. Sal, perfeito isso. E assim, vamos lá. Falamos isso na live quando a Rita Lee morreu. Fizemos uma live aqui, eu, você e a Bruna Paulin. A Rita Lee, agora falando de Rita Lee, né? Sempre que puder falar de Rita Lee, eu vou falar de Rita Lee. Você sabe que a Rita Lee, eu gosto muito mais da Rita do que de muito parente meu. Falei disso também quando ela morreu, né? Quando a Rita morreu, gosto muito. Tem tio meu que é distante, prima. A Rita era próxima, falava comigo diariamente, assim. A Rita foi o primeiro grande show que eu fui na minha vida, que meus pais me levaram para ver a Rita. Então, assim, o carinho e a relação com a obra dela é gigante, como é também com o Carlini. O Luiz Carlini, eu vejo o trabalho dele também com o Guilherme Arantes, desde lá de trás, e acho uma coisa sensacional. Os últimos discos do Guilherme também são incríveis. A Rita é a maior figura do rock de toda a América Latina e do mundo. Uma das maiores do mundo e a maior de toda a América Latina. Isso, assim, não é nem assim, em relação à América Latina, não é nem que tem a Rita e tem talvez, não. Na filosofia hindu tem uma frase para definir uma das concepções de Deus, que é um sem um segundo. A Rita é uma sem uma segunda. Não tem uma segunda nesse. Assim, a gente tem que ter isso muito claro. Todo mundo nem sabe sequer é discutível, né? Isso não é discutível. Há outros nomes femininos do rock latino-americano, sobretudo a partir dos anos 80. Aí vai ter na Argentina, vai ter no México já nos anos 90, Colômbia já nos anos 90. A Argentina tem lampejos disso nos anos 70, mas nenhuma realmente se consolida. E a Rita, não estamos falando só de uma produção artística, mas é uma produção que atinge o grande público. A Rita Lee é uma das maiores vendedoras de discos do mundo. Exato. Você pegar o top 10 de artistas da época áurea da indústria fonográfica, não agora do Spotify e tal, da Taylor Swift, e tudo, mas a Rita estava no top 10 disso, e top 5 de artistas brasileiros entre homens e mulheres. Se você somar Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, não dá a vendagem que a Rita Lee teve na vida dela. Então, assim, é uma personagem gigante, gigante. A Rita... E é interessante isso que o Zeca trouxe, essa análise ensaística que ele fez assim, da Rita nesse disco, as figuras femininas que ela levanta, é muito bonita e é muito interessante. A Rita já vinha fazendo... Ela sai dos Mutantes e forma Celebrinas do Éden com a Lucinha Turnbull, que até a gente já teve aqui também no Pitados do Sol. Lembrando essas coisas, para o pessoal saber que o Pitados do Sol, teve gente muito barra pesada que já passou aqui. Então a Lucia Turnbull forma com ela Celebrinas do Éden, depois eles vão para o Tutti Frutti. A Lúcia está no Tutti Frutti, no primeiro disco do Tutti Frutti. Tem a Lúcia, ela sai por questões mercadológicas, etc., né, uma coisa meio do business ali, queremos uma mulher, não queremos outra. Mas a Rita, no primeiro disco do Tutti Frutti, ela já vinha com coisas de um nível incrível, assim. Aquela história de ela andando com a Lúcia, o que vocês são? Mas vocês são casal? Vocês são sapatão? E aí ela vai falar que lacinhos cor-de-rosa fica bem num sapatão. Eu nasci descalça. Para que tanta pergunta? Está lá atrás do Porto tem uma cidade. E depois, quando ela vai fazer a canção dela pós-Mutantes, né, que vira o primeiro hit do Tutti Frutti, não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando, Mamãe Natureza, ela ainda vai trazer, Zeca e Sal, essa ideia da divindade feminina, da divindade que é a natureza, a deusa, né? Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha... E não adianta a gente chorar, a mamãe não dá sobremesa. Então ela evoca essa ideia feminina. Esse universo feminino, é o universo feminino todo, ela passeia por todo ele. Por rock and roll. Olha, a filha, né? Ela se coloca como a filha, ela se coloca como a mãe quando esse tal de rock and roll. Ela transita na repressão. É genial isso. Tudo, E depois vai vazar em coisas da vida, já canções confessionais, né? Assim, o próprio Ovelha Negra. É uma coisa genial. Então, assim,
São várias questões. Mulher liderando banda de rock, no nível que Rita estava fazendo, como compositora, a principal compositora, a vocalista, instrumentista, letrista e tal, assim, você tem várias mulheres participando de bandas, Grace Slick, mas assim, por exemplo, a Grace Slick, você pega lá os álbuns do Jefferson Airplane, Jefferson Starship, Grace Slick compõe, toca piano, mas não canta todas as músicas. Não compõe todas as músicas. Não era frontwoman todas as músicas. Tem bandas só de mulheres, mas que nunca atingem esse nível de popularidade que Rita atingiu aqui. O rock brasileiro, como o Carlini falou no início da live, o Zeca falou, você tem um pioneirismo, né, da Jovem Guarda, Roberto e Erasmo, eles criam essa ideia de rock português composto para o português. Porque uma coisa é você pegar uma versão, fazer uma versão, então outra coisa é você falar com as suas gírias, festa de arrom, essa é uma festa de arrom. Isso é muito forte, muito inovador, ou seja, você trazer uma linguagem musical de outro país e colocar na sua língua e tudo. Então, beleza. Jovem Guarda, toda aquela geração, Rony Von, o tropicalismo, e os pós-tropicalistas, né, Novos Baianos, Raul Seixas, depois Secos e Molhados, e outras bandas de rock, A Bolha, Módulo 1000, Casa das Máquinas, Sou Nosso de Cada Dia, O Terço, muita banda fazendo rock. Moto Perpétuo, ia chegar nessa época aqui também, Bicho da Seda, Liverpool, beleza, Clube da Esquina, ok. Veludo, né, que só fomos ter o disco agora, né, cara, ficamos sem o disco do Veludo, aquela apresentação ao vivo, mas que era uma banda que fazia muito barulho ao vivo, né? Muito. Então, assim, sim, tinha rock, tinha tudo isso, mas o Carlini pontuou uma coisa muito interessante, o sucesso do Secos e Molhados, e o sucesso desse disco da Rita é diferente, e mais esse aqui, para rock and roll agora mesmo, porque o Secos e Molhados é rock and roll, mas muitos diálogos com o MPB, etc. Assim como o Seixas, né, cara? Você pega o disco do Raul Seixas, é um rock and roll na atitude, mas é uma multiplicidade de linguagens. O Raul nunca se tocou com um rótulo ali de... É atitude rock and roll do Raul, beleza, mas tem tango, samba, bolero... Moda de viola, tem tudo. Moda de viola, Raul, aliás, muito rural, muito moda de viola. Então, assim, esse aqui é um disco pesado que chega ao mainstream. O do Módulo 1000 é pesado. É pesado, mas ninguém ouviu, cara. Assim, infelizmente, hoje a gente escuta, acha massa, mas ninguém ouviu. Não fez barulho. Não mudou a indústria. Não criou um movimento. Não, infelizmente, não. Sabe, Casa das Máquinas também, que vem dos Incríveis, né? Mas é isso. Esse disco é um disco com um som muito pesado, muito forte, muito denso. Rock and roll pra cacete, hard rock, que pega e faz um puta barulho no Brasil. Não é só a comunidade rock and roll que eu vi, Made in Brasil, era a comunidade rock and roll que eu via. O da Rita não, cara. Ovelha Negra tocava em AM, pô. Entendeu? Eu escutava isso, eu vinha da escola ouvindo Rádio Mundial. Agora eu só falo que você foi trilha sonora da novela da Globo. Com duas músicas também, não foi? Vocês que são dos noveleiros? O Lavoeu também era trilha, né? Num apartamento... Foi de uma novela, mas foi depois. Ela entrou numa novela depois. Não foi na época que o disco foi lançado. Não, a primeira vez que a Rita entra... Barulho, né? É exatamente quando ela grava o Fruto Proibido por causa da Som Livre, que era do grupo da Globo. Né? Então ela entra, joga com Agora Só Falta Você e esse tal de rock and roll, uma novela chamada Bravo, que é uma situação até engraçada, porque a novela tratava o personagem principal, era um maestro, música sinfônica. E aí ele entra com 2 petardos de rock and roll. Mas, e a outra coisa, né, que a Rita, pela amizade, talvez, pelo talento dela, em primeiro lugar, obviamente, mas pela Som Livre, pela amizade com o João Araújo e tal, ela sempre figurou em várias trilhas sonoras de novela, desde sempre, né? Desde os anos 70, anos 80, aí vai mais. Sim.